computador. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade à aula aí. A aula vai ter um tema que é um tema até um pouco fácil de entender, então vamos falando até, de certa forma, isso hoje na aula presencial de História na escola, né? Que é sobre a violência e a criminalidade, ok? Ah, vamos lá, introdução. Atualmente, os grupos mais vulneráveis à violência são os idosos, crianças e mulheres, em especial no contexto de ambiente familiar, moradores de rua e em alguns países imigrantes. Então, a gente já viu isso antes, né? Os grupos dos vulneráveis. Então, o grupo de pessoas vulneráveis socialmente são os grupos mais propíceis a sofrer violência. Pode ser do ponto doméstico ou pode ser do ponto de vista mais público. Tá? Ainda devem ser considerados os crimes que se constituíram a partir da inovação tecnológica, tais como fraudes, phishing, né, o phishing, né, que fala, por meio da ação criminosa para obtenção de informações sigilosas e senhas das pessoas, stalking, mediante a perseguição à vítima por meio da internet e das redes sociais. É, a violência e a criminalidade, elas são um parzinho, elas andam uma ao lado da outra, tudo bem? E essa ideia, ela já é muito antiga. Então, por exemplo, desde as sociedades mais antigas que existe criminalidade e violência. Elas são variáveis variantes. Então, elas variam de acordo com o tempo e elas variam de acordo com a sociedade. Tem sociedades que são mais violentas que as outras, e tem sociedades que são menos violentas, ok? E isso vai variando dentro de um tempo e um espaço. A gente pode dizer que sociedades muito antigas também eram extremamente violentas. E hoje em dia, a sociedade continua sendo violenta, só que a violência, a gente pode dizer que ela é mais explícita, devido aos meios de comunicação. E essa violência ela vai se desenvolvendo e ela vai crescendo. Violência também, a gente não pode deixar sempre só no aspecto físico. Existem, então, outros tipos de violência, como a violência, por exemplo, psicológica. Muitas vezes, você está num ambiente de trabalho que você sofre abusos constantemente. Tá? Você é desrespeitado, você é altamente explorado e outras situações. Isso configura um tipo de violência? Sim, principalmente a psicológica. Violência emocional. Emocional é quando uma pessoa depende de outra pessoa emocionalmente e a pessoa que é dependente não percebe que muitas vezes ela está sendo violentada de várias formas, tá? Porque ela cede a caprichos da pessoa dominante, a desejos da pessoa dominante, e muitas vezes ela entra numa ideia de violência e nem percebe, tá? A violência ela pode ser, desculpa, uma coisa também que é muito comum. Existem crimes que não são violentos, e existe também a violência sem um crime, mas elas são um parzinho, é muito mais comum elas aparecerem lado a lado. Então, por exemplo, a pessoa cometeu um crime de, por exemplo, ela estar seguindo vocês na rede social, tá lá stalkando, né, os stalkers, né? Eh, e aí fazer comentários maldosos contra vocês, que muitas vezes são, assim, te deixam extremamente com vergonha e assim por diante. Então, esse tipo de crime, ele não tem violência, mas ele não deixa de ser um crime. E também tem a violência que é a violência sem crime. Então, por exemplo, você pega aí lutas como o MMA, que são extremamente violentas, em que as pessoas gostam de assistir, tá? A gente pode dizer que a violência muitas vezes ela é usada até como uma forma de espetáculo pelas mídias sociais, pelas mídias eh, televisivas, etc, 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 tá? Então nós estamos permeados de violência, nós estamos permeados de criminalidade. Bora. Hum, Bom, são inúmeros os fatores envolvidos,
na discussão sobre o crime e a violência, assim como são vários os aspectos associados aos esforços da sociedade para tipificar e punir esse comportamento. Aí, por exemplo, aqui tem alguns tópicos que a gente pode dizer que são situações que acontecem na sociedade que ela potencializa, tá? Ou a criminalidade ou a violência. Então, por exemplo, uma coisa que potencializa a violência é o preconceito e o discurso de ódio, tá? Uma coisa que potencializa a criminalidade é a desigualdade social em termos de oportunidades para acesso à educação, à saúde, por parte da sociedade. Tá? Depois já vi alguns autores que eles contradizem um pouquinho essa situação, mas não estou falando que eles são fatores determinantes, eu estou falando que eles são fatores influenciadores. Tá? Então eles contribuem para o aumento. Vamos supor que mesmo que todos esses fatores fossem solucionados, ainda haveria criminalidade e ainda haveria violência. Por quê? Ambas têm uma capacidade de adaptação e reinvenção muito grande. Então, por isso que elas nunca desapareceram, tá? C. A falta de proteção a grupos vulneráveis, tais como mulheres, crianças e idosos. D. As exigências cada vez maiores do mercado de trabalho para a contratação de mão de obra e a precarização das condições de trabalho para aqueles que já têm colocação no mercado. E F, a crescente anarquia e desorganização das estruturas políticas e legais dos países. Ok? Ah, teoria sociológica sobre o crime. Aqui a gente vai entrar um pouquinho mais no crime. Violência, então, tem vários fatores sociais que potencializam a violência. Nós vivemos uma sociedade extremamente violenta, tá? A sociedade brasileira, ela tem um nível de violência acima da média mundial, tá? A gente pode dizer que dificilmente uma pessoa chega à idade adulta sem nunca ter presenciado um ato de violência, tá? Então, por aí vocês têm uma noção. No campo da sociologia, quando a gente vai falar sobre criminalidade, algumas teorias foram elaboradas com o objetivo de explicar o ponto de vista macrosocial. Então, a criminalidade, ele é um fator inerente na sociedade, ele existe desde a concepção da sociedade, e ele é macro, ele não é micro. Então, a gente pode dizer que são fatores externos, né, fatores fora do indivíduo, fatores sociais externos, que influenciam ou podem levar o indivíduo a ser um criminoso, tá? Então por isso que ele entra no macro social, tá? A gente pode dizer que por mais que o indivíduo bata no peito e fale, eu sou criminoso porque eu quero, ele foi influenciado de alguma forma pela sociedade, tá? Talvez seja um dos aspectos mais influenciadores ou influenciáveis, desculpa, dentro da sociedade é a criminalidade, ok? Bom, os fatores que estimulam a violência e a criminalidade, outras teorias de forma contrária buscam nas características individuais as explicações para os atos criminosos. Bom, a teoria de associação diferencial ou aprendizado social, que é do Edward Sutherland, mudou o foco da investigação sobre a criminalidade. Em oposição aos estudos que miravam grupos vulneráveis socialmente, então, por exemplo, antes do Sutherland, era muito comum falar, olha, a pessoa é criminosa porque ela é pobre. A pessoa é criminosa porque ela foi discriminada. Então, o que levava a pessoa a ser criminoso era a desigualdade social. Mas o Sutherland, ele vai falar de uma coisa diferente. Ele buscou compreender os crimes de colarinho branco. Então, por exemplo, por que que pessoas muito ricas cometem crime? Por exemplo, fraude, estelionato, sonegação de impostos, tá? E aí, elas são pessoas que poderiam pagar os impostos, elas poderiam não cometer esses crimes, mas o que que levou essas pessoas a cometer esse crime? Né? Então, no estudo, Sutter descobriu que grande parte desse tipo de crime era cometido não em função de características pessoais do criminoso. Outra situação, que era muito comum até o século XIX, século XX, era a ideia de o criminoso, ele ser criminoso porque era era uma característica patológica. Então, a pessoa que era um criminoso, ele já nascia criminoso. Então, por exemplo, você tinha lá um psicopata, ele era psicopata porque ele nasceu psicopata, né? Ele era um ladrão porque ele nasceu ladrão, tá? E o Sutter ele ia falar que não, né? O Sutter, já antes dele mesmo, já os caras estavam falando, não, olha, o crime
é algo inerente na sociedade, e o indivíduo, a partir do momento que ele está inserido nela, é impossível viver fora da sociedade, ele fica a par de situações que podem levar a ele desenvolver, tá, essa criminalidade. Então, a culpa não é do indivíduo do ponto de vista moral, a culpa é da própria sociedade. Né? É aquela ideia de que, por exemplo, no Brasil nós temos uma discussão muito grave sobre isso, porque, por exemplo, o crime é muito violento e nós deveríamos tratar o crime com violência, entra dentro dessa prospecção também. Então, por exemplo, você combate violência com violência, combate crime com violência, será que você combater crime com violência você não vai gerar mais violência? Etc, etc, etc. Então isso entra nos fatores sociofilosóficos aí, tá? Então isso entra muito na ideia do Sutherland, tá? Se a pessoa é rica, poderosa, por que que ela levou, o que levou ela à criminalidade? O que que levou ela à criminalidade? Então foi a própria sociedade. A pessoa, por exemplo, se você vive numa sociedade que você acha que ela é impune, né? Você pode fazer o que você bem entender que você não vai ser punido, você vai cometer crimes, tá? Em outras palavras, era o próprio processo de socialização que incitava o comportamento desonesto e desrespeitoso das leis. Segundo Lima, 2017, a criminalidade não se explica única e exclusivamente a partir da personalidade do criminoso. A gente pode dizer que tem pessoas que têm tendências criminosas, mas não pode dizer que ela é um criminoso. Senão, por exemplo, a polícia é muito preconceituosa. É claro que por causa da nossa história social, da nossa história econômica, da nossa história conjuntural, a gente tem um perfil de criminoso no Brasil, mas a gente não pode ser pejorativo, não pode ser desrespeitoso, tá? Então, isso é mais do que somente características físicas. Acima de tudo, o comportamento criminoso é adquirido por meio do aprendizado, ou seja, da socialização em determinado ambiente social. Em relação à criminalidade, nas classes menos favorecidas socialmente, Sutherland identifica alguns vetores que estimulam o crescimento da violência, como a degradação urbana e ambiental em determinados bairros e a segregação residencial. Então, na visão do Sutherland, os vulneráveis eles têm mais propensão, são mais propensos a serem criminosos. Mas isso não quer dizer que outras camadas sociais, outras camadas econômicas e outros grupos sociais não exista essa criminalidade. Então a criminalidade, ela é inerente dentro da sociedade. Quando você imagina um corpo, imagina que a sociedade é um corpo, tá? E assim, eu vou falar uma coisa, talvez alguns ficam meio vergonhosos, mas, por exemplo, mais cedo ou mais tarde, por melhor que seja esse corpo, vai sair uma espinha ali, vai sair um machucado ali, ele vai ter uma infecção ali, e você tem que cuidar disso, né? A espinha, ela pode inflamar, a infecção, ela pode generalizar. A criminalidade é visto como isso, como um efeito, como uma doença social, tá? É, qual que é o chato? Qual que é a ideia chata aqui? Isso é muito utópico. É, é, por mais que se lute contra a criminalidade, você pode diminuir lá, mas você nunca pode extinguir lá, porque provavelmente não vai existir uma sociedade sem criminalidade, como também não vai existir nunca uma sociedade sem violência, né? Tem alguns filmes antigos que ele fala sobre isso. Tem um filme uma comédia com o Sylvester Stallone, que é o Judge Dredd, que ele é condenado lá e fica 30 anos preso numa câmara de hidrogênio. E aí depois descongelam ele. Essa cidade, o crime foi solucionado. Né? Então, quando o criminoso está lá na câmara de hidrogênio há 30 anos, os caras embutem um microchip lá que vai ensinar ele a ser bonzinho. Né? Você não pode falar palavrão, você não pode fazer um monte de coisa. Então, é uma sociedade meio sem noção, né? Que não sabe lidar, por exemplo, quando surge novamente o crime. Tá? Quer dizer, o crime sempre esteve ali, só que ela foi só dissolvido, tá? E esse crime dissolvido muitas vezes tornou-se imperceptível, mas ele estava lá. Bom, a cena aqui, né? A foto, né? Que demonstra, por exemplo, uma zona de conflito urbano, né, que é uma comunidade no Rio de Janeiro, dá para ver pela identificação do soldado aí, né? É uma coisa muito louca, a gente chama o policial de soldado, mas ele não é do exército, é da polícia militar, mas ele chama de soldado, então, por exemplo, ele está ali para o confronto, apontando a arma para um grupo de crianças que está descendo uma escadaria. Então, isso é violência.
Isso é violência explícita. A violência, como eu disse para vocês, não é só o ato de você atingir alguém, né? Pode ser atitudes como essa. Então, uma sociedade como a brasileira é uma sociedade muito violenta. Esse é o tipo daquela violência que eu falei para vocês, que não é a física, tá? Mas ela é uma violência simbólica. E olha, ela é muito complicada de se entender, mas é muito fácil de se notar, tá? Bom, tem a teoria do autocontrole, essa aqui é a mais legal para vocês, que muitos de vocês vão se encaixar nela, que é o seguinte: ela foi desenvolvida pelo americano o Michael Gottfredson e o Travis Herc, tá? Que argumentaram que o que determina a propensão ao crime é o grau de autocontrole dos indivíduos, tá? Então, aquela ideia, primeira coisa, definição. Ah, as pessoas são criminosas porque elas querem ser criminosas. Se você tiver um grande autocontrole, você não vai se tornar um criminoso. É isso que ele está querendo dizer. Para os autores, os indivíduos aprendem a controlar a impulsividade no ambiente familiar. Ainda, eles estabeleceram uma relação muito grande entre a natureza humana, que implica o egoísmo, e a vontade de cada indivíduo de buscar seus próprios interesses, e a socialização, já que esta pode fazer com que sejam incorporados valores menos egoístas e empatia com o interesse de outras pessoas, tá? Então aqui é o seguinte, qual que é a situação aqui? Ah, qual que é a situação aqui? É o seguinte, ó, pessoal, muitas pessoas não cometem crimes porque elas foram educadas durante crianças a não cometerem. Então, elas receberam uma boa educação do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Então, elas desenvolveram um respeito maior pelos outros indivíduos, a famosa empatia, né? Então, quando você é uma pessoa que respeita os outros indivíduos, você acaba não cometendo crime. Eu vou fazer uma coisinha aqui de um segundo, que é tipo, vou ligar a luz aqui, que está muito escuro no meu ambiente de trabalho. Mas um minutinho, pessoal. Só esticar o braço aqui. Vai ser tão só o braço, mas deu certo. Só vai mudar o ambiente aqui. Fica melhor. E aí, como os pais de vocês, né? Acho que não tem nenhum criminoso aí entre a turma de vocês. Como o pai de vocês os educou corretamente, provavelmente vocês vão ser adultos honestos, tá? E lembre-se, né? A sociedade leva a pessoa a ser um criminoso. Só que no final, é uma escolha do indivíduo. Não é uma escolha da sociedade, é uma escolha do indivíduo. Se o indivíduo quiser ser criminoso, ele vai ter todas as possibilidades possíveis dentro dessa sociedade de se tornar um criminoso, tá? É isso que esses históricos estão dizendo. Então é uma escolha. É claro que muitas vezes uma pessoa não se torna um criminoso por medo, né? Não é por falta de vontade. Quem nunca teve vontade de cometer um pequeno delito, né? Às vezes joga a primeira pedra, né? Ninguém é perfeito. Então essas sensações passam pela cabeça. Às vezes a gente quer matar uma pessoa, mas a gente lembra que se eu matar uma pessoa, eu vou ser preso. Aí você fala, puxa, eu não quero ser preso. Não quero ir lá para cadeia. Lá na cadeia os caras vão me achar lá, vão querer me bater em mim. Então, deixa esse indivíduo chato aí vivo. Não vou matar ele, não. É mais ou menos isso que passa por. Todo mundo já teve essa ideia um pouquinho mais cedo ou mais tarde com uma pessoa muito chata que você conhece em algum lugar, tá? Então, aí você fazendo o seu senso de escolhas. Tá? E aí é aonde nós demonstramos que nós somos seres racionais. Nós podemos fazer escolhas. Então, por exemplo, em muitas situações, você se tornar um criminoso é uma escolha, né? Então, por exemplo, você pega o político, o cara é influenciador do caramba, o cara pode decidir melhorar a vida dos outros. Ele decide virar um estelionatário, né? Um negador de impostos, para que ele não precisa mais, ele tem vontade de fazer aquilo. Ele acha que todo criminoso, indireto ou diretamente, ele pensa que ele nunca vai ser pego. E aí essa ideia de impunidade, ela acaba impulsionando a sua vontade de cometer o crime, tá? Então temos essa ideia também, né? E isso acaba levando uma coisa a outra, tá? E assim por diante, ok? Bom, eu dei esse exemplo para outra turma, vou dar um exemplo para vocês também. Tem um filme mais ou menos uns 20 anos atrás chamado Minority Report.
né? É o Jogo da Lei, ó, a Nova Lei, uma coisa assim. Esse filme é um filme futurista na época, com o Tom Cruise, né? E ele tem três clarividentes que trabalham para a polícia. E esses clarividentes, eles têm visões ou sonhos que eles veem as pessoas cometendo crimes. E eles passam esse sonho, eles conseguem gravar esse sonho como se fosse um vídeo e a polícia vê, identifica o criminoso e vai atrás do criminoso. Moral da história: eles prendem uma pessoa antes de cometer o crime, porque eles não pedem. Hoje em dia você não prende a pessoa pela intenção, você prende a pessoa pelo ato. Nessa ideia, para evitar a criminalidade, eles vão prender as pessoas por intenções. Então você imagina que lá os clarividentes sonharam que eu vou matar alguém, vou ser um assassino. Antes de eu me tornar um assassino, eu já sou preso. E já sou preso, julgado e condenado, mesmo sem ter cometido nenhum crime. Então isso entra muito naquela ideia da, da questão moral, da capacidade do ser humano de fazer escolhas, tá? A sociedade já está aí, olha, ela te dá todas as oportunidades que você quiser na vida, você que vai escolher. Não adianta falar que a culpa é dos outros, as verdades escuras são nossas. Beleza? Bom, vamos aqui, está finalizando já, acho que faltam mais dois slides. Bom, dessa forma, para os autores, oh meu caribinho, dessa forma, para os autores, uma das condições necessárias para a diminuição da criminalidade é a estrutura familiar, ou seja, a. Supervisão parental. Para que as crianças desenvolvam autocontrole, elas precisam de pais que observem o seu comportamento. B. Empenho parental. Os pais devem ser capazes de reconhecer os comportamentos egoísticos, impulsivos e antissociais, tá? Que são características de criminosos. O egoísmo, o impulso e a antissociedade. Quer dizer, a antissociedade não é o cara que não quer viver na sociedade, é o cara que não respeita as leis da sociedade. C. Disciplina. Os pais devem reprovar os comportamentos egoísticos, impossíveis e antissociais logo que a criança se manifesta. Então, o pai pode reprimir esse tipo de comportamento da criança? Ele não pode, ele deve, porque o pai é o educador, a mãe é a educadora. O professor ele só está ensinando. Tá? Ele que tem que identificar nos seus filhos esse tipo de comportamento e fazer de tudo para que ele não seja reproduzido. Tá? Eu falo isso por experiência própria. Eu sou pai de uma garotinha de 10 anos que muitos já viram aí na escola. Às vezes ela dá trabalho, às vezes eu tenho que pegar ela, colocar ela no banquinho aqui e dar bronca. Dá bronca, dá bronca, dá bronca. Porque eu já vejo, por exemplo, acho que para professor muitas vezes é mais fácil, a gente consegue identificar alguns desvios de conduta. O que seria isso? Algumas ideias ali que aquela pessoa não deveria estar tendo, tá? Por exemplo, uma vez eu peguei ela aqui em casa, ela pode assistir o YouTube, mas a gente gosta sempre que ela assista sem fone de ouvido, para a gente pelo menos estar ouvindo o que ela está assistindo ali. E eu vi que ela estava vendo um vídeo de um jovem, né, que acho que tem 15, 16 anos, que ele é homossexual. Até aí, tudo bem, nada contra. Mas ele incentivava as crianças a lutarem pela. Ai, como que era? Pelo direito de uma criança, por exemplo, de 12, 13, 14 anos, já ter o direito de fazer a, a cirurgia de mudança de sexo. E o garoto ali tinha 14, 15 anos. Então ele incentivava assim você a ser radical, né? A ser uma pessoa que, de certa forma, ele nem tinha às vezes isso. E a minha filha ainda, acho que ela tinha 8 anos quando aconteceu isso. Eu falei, achei o vídeo muito pesado para ela. Uma criança de 8 anos já vê isso, por exemplo, um jovem de 15, 16 falando sobre mudança de sexo. Então eu achei muito pesado, então eu falei, nossa, aqui você não pode assistir, tá? Beleza? Aí, ainda bem que a minha filha, nessa parte, ou eu sou um pai muito que bota medo, ou ela é uma garota muito obediente, que ela costuma obedecer. Só não obedece quando é para fazer alguma coisa aqui em casa, mas o resto ela obedece, tá? Bom, a teoria da anomia, que é entendida como anarquia e desorganização, foi desenvolvida pelo americano Howard Merton, né? As pessoas traçam objetivos pessoais, profissionais, culturais ou econômicos, cuja relação pode não estar ao alcance ao menos que seguidas as regras aceitas pelo grupo social. Essa impossibilidade deve levar em consideração alguns aspectos. Quais seriam? Bom, o primeiro consiste em objetivos culturalmente definidos, de propósitos e interesses, mantidos como os objetivos legítimos para todos.
ou para membros diversamente localizados da sociedade. Um segundo elemento da estrutura cultural define, regula e controla os modos aceitáveis de alcançar esses objetivos. Então, até aqui ele está falando assim, ó, você tem o seu objetivo próprio, só que você tem que ter uma conduta que você não haja contra os limites. Tá? Então, isso está dentro da estrutura social. Então, cada grupo social, invariavelmente, liga seus objetivos culturais a regulamentos, que seriam as leis, enraizados nos costumes ou nas instituições. Quando é uma lei moral, tem muito a ver com religião, sociedade, cultura, e quando é uma lei judicial, tem muito a ver com a criminalidade. Então, por exemplo, gente, eu vou falar uma coisa que eu nunca fiz, claro, nunca vou fazer. Mas, por exemplo, traição. Traição moralmente é proibido, mas perante a lei você pode trair, principalmente se você não for casado. Então, lei de relacionamento aberto, ponto, acabou. Então, tem aquela questão da criminalidade do ponto de vista moral e a criminalidade do ponto de vista judiciário. Tá? Então, costumes ou instituições de procedimentos permissíveis para a procura de tais objetivos. Estas normas reguladoras não são necessariamente idênticas às normas técnicas ou de eficiência. Muitos procedimentos, que do ponto de vista dos indivíduos isolados seriam os mais eficientes, na obtenção a dos valores desejados, como, por exemplo, o exercício da força, da fraude, do poder, e estão excluídos na área institucional da conduta permitida. Em todos os casos, a escolha dos expedientes para se esforçar na obtenção dos objetivos culturais é limitada pelas normas institucionalizadas. Então, aqui a gente pode dar vários exemplos. Então, assim, tem determinados tipos de situações no Brasil que não são crimes, mas vão ser crimes em outros países. Vou dar um exemplo, por exemplo, as garotas em alguns países asiáticos, países muçulmanos, têm que usar véu. É uma lei que está de acordo com os costumes e tradições. O que que acontece com uma garota se ela não usar o véu lá no país muçulmano? Ela pode ser presa. E lá a punição é física, então ela leva chicotadas, chibatadas, tá? Ela leva chibatadas. Olha que louco. Uma, uma punição física, tá? Homossexualismo é proibido. Homossexualismo é totalmente proibido. Então, o homossexual masculino ou feminino é apedrejado. Pode ser também enforcado. Tá? Quem vai decidir a punição vai ser o juiz. Juiz baseado em condutas morais pertinentes dentro de uma religião. Entenderam como que é o esquema? Então, você tem essas condutas. Claro, no Brasil, um país mais democrático, você não vai ter punição em relação a esse tipo de incidentes, tá? Mas você tem muita violência contra a mulher, você tem também muita violência contra os homossexuais. Então, muitas vezes, lembra que eu falei? Muitas vezes você tem a violência que não é criminalidade, mas tem criminalidade que é violência também. Então, mesmo nos países que isso é proibido, as mulheres, ou países que as mulheres têm mais liberdade, elas também são punidas. Tá? E aí a gente entra naquela coisa dos grupos majoritariamente os não favorecidos, ok? E é assim por diante, ok? Tudo bem? Bom, dúvidas, perguntas, agora é com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Dá 10 segundinhos. Eu tenho de eu roubar a água da garrafinha da minha filha. Vocês viram que aqui em casa as garrafinhas estão todas rosas, né? Na escola eu uso uma laranja. Nada, vocês estão muito cansados, né? Estão pior que eu. Vai, eu vou falar, vou falar. Professor, tipo assim, igual, tipo, uma pessoa cometeu um crime e tal, a polícia vai lá, tipo, pune aquela pessoa, mas, tipo, tem muito policial que também faz coisa errada e, tipo, não tem a mesma punição do que a sociedade tem. Então, só que quando isso acontece, Bárbara, isso acaba, infelizmente, contribuindo para o aumento da criminalidade. Nós sabemos que isso existe em todas as sociedades. Então, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, que tem em muitos estados, uma polícia extremamente preconceituosa, que ela bate só do motivo a pessoa ali que está sendo averiguada ser negra, e ela gera mais violência ainda. Então, gera quebra-quebra, tumulto, né? E no Brasil também isso acontece, mas também acontece no México, acontece na França, acontece na Alemanha. Isso é algo social. Por isso que a gente está estudando isso na sociologia, não por exemplo, na filosofia. E isso, claro, a ideia, por exemplo, será que aquele policial ele foi educado para seguir as regras adequadas? Será que aquele policial ele não tem um trauma, né? Então, muitas questões psicológicas. Por exemplo, um viciado em droga, né? Os caras da Cracolândia, que vocês estavam falando de manhã.
Os caras perto da Cracolândia lá. Os caras roubam para poder manter o vício. Então, o vício em entorpecentes gera violência e gera criminalidade. Só que, por exemplo, um viciado, ele é um doente, ele está sobre, como fala, ele está sobre um vício de um entorpecente. Então, para manter o vício, ele comete violência e criminalidade. Então, como eles falam que a Cracolândia muitas vezes é uma questão de saúde pública, não é uma questão policial. Aí tem pessoal que fala, ah, não, já vi, vocês já viram, acho que algumas pessoas falam, não, tem que ir lá e prender todo mundo. É fácil solucionar aquilo. É só pegar todo mundo que tá lá fumando crack e prender, acabou. Mas a gente sabe que muitos ali são viciados. Então, é aquilo que eu falei durante a aula. Será que para resolver o problema da criminalidade e violência, eu vou resolver com mais violência? E será que isso vai resolver? Porque assim, a gente costuma ver que, na maioria das vezes, as pessoas lidam com violência com maior violência, né? Se você gritar com uma criança, tantas vezes a criança um dia vai gritar com você, né? Então isso é uma coisa de reciprocidade. Por isso que a gente fala muito sobre educação familiar, a empatia. Então, por exemplo, alguns aí eu já conheço desde o 7º ano, já 4, 5 anos já. E eu sei que a educação que vocês têm, às vezes, é o tom de voz, a postura, o tipo de roupa, a organização, a forma como vocês se comportam, tudo isso os professores observam. E você vê que isso se reflete muitas vezes na conduta da pessoa, no indivíduo. Apesar de nós não avaliarmos personalidades, como eu falei antes, a gente vê traços, né? E esses traços podem ver ali pessoas que vão ser talvez mais fáceis de alcançar objetivos ou mais propícios a fazer coisas erradas. Tá, isso o professor, infelizmente, ele já identifica nas crianças desde cedo. Eu tenho um catatauzinho lá na escola, lá no estado, lá que o moleque é terrível. O moleque é terrível. O moleque ostenta que roubou as canetas de todo mundo da sala. Ah, mas é só caneta, mas começa assim. Chama o pai, chama a mãe, ah, é brincadeira dele, é neneném, a mãe vai passando a mão na cabeça. Aí um dia ele roubou a caneta de um moleque, o moleque virou, mas deu um soco na cara dele, mas um soco gostoso, assim, eu falei, meu Deus, agora foi. Aí ele levantou e foi pra cima, quer dizer, criminalidade gerou violência, violência gerou criminalidade, violência gerou violência. E aí você vê o comportamento dos pais. Aí, claro, a mãe dele veio louca no. Ah, que o garoto foi lá e bateu no meu filho, só porque meu filho pegou a caneta dele. Aí vem a mãe do outro, é porque o seu filho é um ladrão. E já começou aquele Anauê dentro da sala da coordenadora. Eu falei, nem vou entrar. Eu tenho algumas vantagens como professor por ser homem, mas, nossa, nessas horas aí, essas mães aí, eu dou distância. Aqueles garotos que gostam de pagar pau de nóia, nossa, eles são complicados, são muito. 11, 12 anos a gente vê muito isso aí, é terrível, tá? É terrível. Eu vivo dois mundos, né? Eu vivo o mundo de vocês lá no Coliseu, mas eu vivo o mundo também da Escola do Estado. Eu tenho ótimos alunos lá, ótimas alunas lá, mas a gente vê ali uma porção ali, uma porcentagem que a gente sabe que, nossa, essas crianças quando crescer vão dar trabalho, né? E a gente fica preocupado, né? E isso, eu ainda, principalmente eu que sou de história, humanas, a gente tem um olhar mais crítico sobre esse tipo de situação. A gente briga, a gente chama atenção, mas a gente vê que muitas vezes vocês chamam mais atenção e briga com a criança do que o próprio pai, com a própria mãe, porque a criança é totalmente desassistida, né? A gente chama isso na sociedade, beleza? Bom, para o vídeo por aqui e vamos para a